Boa noite, meus amigos. Olá. Boa noite, Valécia. Estamos começando o nosso 8º podcast e hoje nós vamos fazer um mergulho na técnica vocal. Todas as nuances, tudo o que acontece dentro de um vocal. Para vocês conhecerem um pouquinho, eu tenho comigo a Jéssica, o Gideone e o Jefferson, que são 3 cantores, professores e especialistas da voz que já trabalham com a Escola de Música Valécia Bressan desde 2019. Já estamos aí uns 6, 5 anos juntos, né? O Jefferson entrou primeiro, o Gideone e a Jéssica entraram um pouquinho depois, sim, mas já participaram de muitos shows comigo. E para mim é uma honra muito grande tê-los aqui comigo nessa noite, porque nós estamos homenageando os 20 anos da Escola de Música Valécia Bressan. E se você que está me ouvindo agora nesse momento, ainda não se inscreveu na nossa página, é Valécia, Escola de Música Valécia Bres 2046. Veja lá e comece a seguir a gente, porque nós estamos fazendo muitos podcasts muito legais, com assuntos pertinentes, para quem gosta de música, para quem quer saber um pouquinho o que acontece nos bastidores de um palco. E o ano que vem nós vamos ter mais podcasts bem legais também. Então, para a gente começar agora, a gente vai fazer uma recordação através de um vídeo que conta um pouquinho, através das fotos, desses anos que aconteceram na nossa escola. Então, vamos lá. Muito legal. E que bom que seria se a gente pudesse colocar todas as fotos, né? Mas é muitos anos, né? De muitas fotos. Mas aí está uma amostra do nosso trabalho. E hoje a gente vai falar, como eu falei, do universo da voz, né? Um mergulho na voz. A gente vai falar do sentimento, né? Nós vamos... A construção da voz na prática, mas da técnica ao sentimento. Por quê? Porque a gente sabe que um trabalho vocal, nós que trabalhamos há algum tempo, né, com voz, a gente sabe que um trabalho vocal, ele não envolve só a técnica, né? Ele envolve uma outra coisa que se chama lidar com a vulnerabilidade das pessoas, né? Lidar com aquilo que é de mais precioso no ser humano, né? Que são as emoções, né? Que essa criança, com esse adulto que vai para o palco, precisa aprender a lidar com isso, com o medo, com Sim. as inseguranças e tudo mais. E essa responsabilidade, ela ficou nas nossas mãos, né? Sim. Como que nós vamos trabalhar essa emoção, né, com os alunos? Então, eu gostaria de começar hoje com o Jefferson, que ele começou primeiro lá na escola, Sim. né, Jefferson? E ele, com certeza, vai poder me dizer qual foi o momento que ele como, agora Jefferson, sem ser o Jefferson professor, né? Okay. Como Jefferson, quando ele descobriu que seria a tua vida trabalhar com voz. Qual que foi o clique que deu nesse momento? Aí, eu quero trabalhar com voz. Olá, pessoal, tudo bem? Valécia, né? Os meus amigos que estão aqui, Gideone e Jéssica. É uma honra estar aqui. E, bom, a música, desde criança, né? Já era presente na minha vida. Na parte de música mais internacional, ele veio do meu pai, né? E a parte da música do gospel veio mais da minha mãe. Então, foi essa mistura. Quando eu terminei o ensino médio, eu entrei na licenciatura em música e foi ali que eu percebi que seria algo para levar para a vida, né? Eu transformar o amor pelo canto em trabalho e poder também transformar vidas, né? Nós que somos professores, a gente sabe disso, transformar vidas através das aulas, através da técnica vocal. Então foi finalizando o ensino médio, entrando na faculdade de música, que eu percebi esse momento que eu poderia levar isso como um trabalho.
Que legal. E também, né, Jefferson, eu sei que você terminou o curso de musicoterapia. Isso. Que também é uma área muito incrível, né? Para conhecer realmente como que é o som, como que você vai envolver esse som com esse aluno, saber que tipo de trabalho você vai fazer dentro do som com o seu aluno. Não só o vocal, né? Isso, a musicoterapia, ela vem hoje já dentro da área da saúde, né? Como algo muito recomendado, né? Porque ali também não se trabalha somente os elementos musicais, né? Os elementos musicais são usados como ferramentas, né? Na parte clínica, hoje também na parte hospitalar. E o que eu me apaixonei na musicoterapia foi poder continuar levando a música como um trabalho, mas de uma forma um pouco mais ligada à área terapêutica, área de saúde, né? Que também é uma área que eu sempre admirei muito. Então, eu terminei agora e logo estarei já atuando também. E eu vou perguntar para a Jéssica agora uma coisa muito legal. Eu não sei se acontece isso com você, mas as pessoas que me procuram, elas dizem assim: quanto tempo demora para a gente aprender a cantar? Eles perguntam para vocês também quanto tempo demora? É uma das primeiras perguntas. Se é possível cantar, né? Qualquer um pode aprender a cantar? E essas perguntas mais pertinentes. E é bem interessante isso, né? Quanto tempo? É interessante, porque na verdade, nós, tanto acho que eu e você, o Jeff também, o Gide, nós temos alunos crianças, né? Sim. Do Gideone e do Jeff, eu creio que é mais adulto. Mas eu sempre converso com os meus pais e falo, sim, é possível a criança ter esse mundo dela. Eu quero cantar, eu quero tocar, e é possível. Porque eu falo, ninguém nasceu preparado para... Por mais que você tenha um talento, você tem que lapidar esse talento. Sim. Então, jamais nós vamos tirar esse brilho da criança, né? Você consegue cantar sim. Qualquer um consegue cantar hoje aprendendo, estudando realmente, praticando. É a chave. Sim. E aí você diz assim, não, vai demorar 1 mês, vai demorar 2 meses. Você dá um tempo ou você diz que isso depende de algumas coisas? Isso é incrível, porque eu sempre falo, isso depende inteiramente da pessoa que está estudando. Sim. Nós, como professores, nós podemos ensinar tudo que a gente sabe, nosso alcance, mas se a pessoa for estudar a fundo mesmo, pegar o que a gente passa em sala, estudar em casa, eu falo, vocês vão ser melhores do que nós, como professores. E é o que a gente almeja, eu pelo menos almejo. Sim, eu quero que o meu aluno seja melhor do que eu. Com certeza, com certeza. É o objetivo. É estudo, prática. E com você também, assim, Gigi? Com certeza, porque assim, é o que eu falo sempre com meus alunos, né? Tem toda uma situação em que o aluno ele chega, como você citou ali no começo, com essa vulnerabilidade, às vezes, né, tem esse receio de cantar, e cantar é uma coisa muito expositiva, né? Então, fala brincando, né? Parece que a gente sobe no palco meio pelado, assim, Exatamente. Né? Meu Deus do céu, que coisa... E é isso mesmo, difícil, uma né? exposição como se você estivesse nu, né? Sim. E você precisa aprender a lidar com essa emoção, né? Sim. De saber que alguém vai ter um julgamento em relação a você, você tem que enfrentar esse medo, né, no caso. Sim, e aí nessa disposição a gente acaba trabalhando justamente essa questão, né, da pessoa ter o contato com a música, ela se esforçar para chegar naquele resultado que ela quer, certo? E a música, assim, principalmente falando do canto especificamente, né, é uma coisa muito volátil, na verdade, né? Então, como o corpo nosso é tudo diferente, né, o meu corpo é diferente do Jeff, que é diferente da Jé, que é diferente do seu. Sim. Então, assim, cada pessoa leva o seu tempo para adaptar uma técnica, né, para às vezes até decorar uma letra. Então, assim, cada personalidadezinha a gente tem que trabalhar de uma forma diferente. Então, o método de canto ele é muito amplo, digamos assim, né? Porque a gente acaba trabalhando vários fatores para poder englobar aquele aluno e daí chegar num resultado que a pessoa espera ali, né? Sim. E aí a gente consegue perceber através das aulas, né? Se esse aluno ele consegue ouvir bem, reproduzir bem, né? Sim. O som, ou se na hora de cantar o nervoso tira essa percepção dele também, né? Que a gente fala da técnica pura, é aquela coisa que você vai trabalhar
o físico, né? Então, o aluno ele precisa respirar bem, ele precisa aprender toda a parte física, o mecanismo do corpo que vai precisar para executar a voz falada, a voz cantada. Mas não é só isso que está em cena, né? Sim. Porque eu tenho a minha emoção, né? Aquilo que eu vou passar, né? E aí a gente percebe que, agora falando um pouquinho dessa técnica, né? Que a gente tem várias etapas, né? Para você poder cantar bem. E o Jefferson, o que você começa ensinando? Quando você pega um aluno, o que você começa a ensinar para ele? Olha, a gente vai evoluindo com o tempo, né? Quando a gente iniciou nas aulas, a gente pensava, vou seguir um método, vou tentar imaginar algo que alguém já faz. Com o tempo, a gente vai observando que cada aluno tem uma necessidade. Então, tem alunos que têm dificuldade de percepção, por exemplo, então eu já inicio pela necessidade dele, pela dificuldade para tentar ir tirando aquele medo e insegurança. Porque às vezes, se você falar assim para ele, vamos trabalhar primeiro isso, depois a gente deixa a dificuldade para depois, né? Sim. É como se fosse um momento ansioso para o aluno. Então, eu gosto de iniciar pela dificuldade, mas iniciando também uma explicação assim rápida do que é a técnica, para que ela serve, qual que é a importância, né? Quais são os desafios que esse aluno pode ter pela frente. E daí a gente vai descobrindo com o tempo também, né? Vai desenvolvendo métodos e ideias. Sim. E vocês gostam também de fazer aquele trabalho que as pessoas falam sempre, né? Do apoio, da respiração bem feita. Sim. Porque a gente sabe que a voz, ela foi evoluindo, né? Foi, com o certeza. tempo, né? E a gente precisou, lá na Grécia Antiga, né? Nós precisamos de melhorar a nossa performance. Por quê? Porque os cantores cantavam nas arenas, nos teatros, e eles não tinham microfones, não tinha nenhum tipo de projeção, e eles tiveram que aprender na raça, né? Todas as técnicas possíveis, né? Para ter um pulmão, né, poderoso, para ter uma preparação, porque eles tinham que cantar num lugar aberto, né? Num lugar que não tivesse o retorno dessa voz. E eles tiveram que melhorar. Então, lá na Grécia, começa esse trabalho. E a gente vai falar, então, um pouquinho dessas etapas, né? Desse trabalho para ganhar um pouquinho de força de voz, para ganhar projeção. O que eu gostaria de perguntar para vocês? Existe muito a coisa do apoio. Vocês acham que é importante também o apoio diafragmático? Hoje eu penso assim, eu acredito que a gente tem que ter um equilíbrio entre aproximar o aluno do canto, né? E mostrar para ele o caminho correto também, porque assim, eu falo brincando, né? É uma pólice de seguros que a gente tem, que o aluno vai estar executando a técnica, não vai estar desenvolvendo alguma deficiência vocal, alguma coisa que possa atrapalhar ele no futuro. Sim. Então, o trabalho do apoio, ele é essencial, certo? Então, assim, ele começa em etapas, né? Como eu trabalho lá, a gente geralmente trabalha primeiro essa respiração mais baixa, abdominal, né? Que já é um grande apoio que a gente consegue trabalhar, né? Legal. E aí, dali, a gente consegue trabalhar com apoio diafragmático, que é esse apoio da respiração completa, né? E assim, o aluno vai por etapas, entendendo qual que é o processo que ele precisa executar para adquirir esse alicerce, digamos assim, para poder apoiar a voz dele, certo? Sim. Então, apoio nada mais é do que isso. Porque às vezes, quando a gente chega com apoio logo de cara para o aluno, ele acaba assustando um pouco. Meu Deus, eu tenho que, né? Fazer muita função, né? Muita coisa diferente para poder produzir uma voz. Eu preciso respirar, eu preciso apoiar, eu preciso, né? Então, tem que ser um processo assim natural, que o aluno ele consiga curtir aquilo também, né? O que o Jeff falou é totalmente verdade, porque assim, hoje cada aluno é um serzinho ali que a gente trabalha de uma forma diferente, né? Então, assim, tem um aluno que ele vai ser mais cuidadoso, ele vai conseguir trabalhar de uma forma um pouco mais técnica, e tem aquele aluno que às vezes ele precisa de um trabalho de cantar mais as músicas, se organizar melhor com as músicas para poder fazer esse trabalho. Então, sempre observando essas particularidades, né? E com as crianças, principalmente, não sei você, Valécia, mas eu vou muito na base da criatividade. Sim. Porque para um Com adulto certeza. chegar numa aula de técnica ou piano, né? Ou qualquer instrumento,
Eu tenho adultos que hoje chegam no piano, sentam 1 hora e tocam o piano. Imagina se eu fazer isso com uma criança que está lá. Jamais, a mente da criança nesse momento é a diversão. Legal, eu vou pra aula pra cantar. Na cabeça dela, eu não vou respirar certo, não vou apoiar certo, eu vou lá cantar. É inocência. Então a gente tem esse cuidado também, né? Eu sei que os meninos também já passaram por isso, você também com as crianças. Com então certeza. é a base da criatividade. Dentro da criatividade, sim, você vai ensinar apoio, respiração, lúdico, né? O lúdico. Sim. É o que vai prender e fazer elas ter curiosidade para aprender mais ainda. Sim, e a gente percebe que você vai ganhar o aluno, né? Pelo que vocês estão falando, primeiro pelo sentimento. Com certeza. Né? Não é a preocupação de ensinar você precisa respirar, falar o ar é a gasolina do carro, né? E tudo mais. Mas a criança vai começar a entender, né? Através de uma forma lúdica, que o importante primeiro é cantar. Ela não precisa ficar sabendo de termos técnicos. Sim. Né? Mas depois, com adulto já é diferente. Já dá para trabalhar um pouco mais embaixo, né? A gente já pode falar que existe todo um mecanismo para que a minha voz possa ficar muito melhor. Exato. Né? E assim, licença, compreender também que o ser humano em si, né, para ele fazer essa parte de ouvir um som, memorizar, reproduzir, está acontecendo várias funções cerebrais ao mesmo tempo para acontecer esse mecanismo todo. Então é compreender que ele não está só soltando a voz, não está só abrindo a boca, né? E para criança isso se torna ainda mais complexo, porque ela ainda está entendendo o que é música, o que é som, né? E uma das bases da musicoterapia, inclusive, é criar essa ponte primeiro, para daí você conseguir acessar. Né, o desenvolvimento mais complexo, assim, depois. Muito legal, muito bacana isso, né? Eu também acho que o primeiro caminho é o lúdico, é a fantasia, é você envolver o aluno no gostar de cantar, né? Porque quando a gente nasce, a primeira coisa a gente aprende a falar, né? A gente aprende primeiro ouvir o som e reproduzir esse som, né? Ouvir, reproduzir. O canto não é diferente, né? Na voz cantada não é diferente. Primeiro eu vou curtir, ouvir e reproduzir. Depois eu vou aprender por que eu produzo esse som, como ele acontece, né? E isso é o caminho do ensino da voz, né? Para você saber, para poder fazer cada vez melhor, né? Uma coisa que eu comento bastante é essa questão a voz é o seu instrumento, só que é um instrumento que você não consegue desatrelar ele da sua emoção, do seu sentimento, do seu corpo, do seu eu. Você não consegue separar. Não é igual um violão que, né, esteja dia, esteja sol, esteja raio, esteja chuva, ele vai continuar tocando, emitindo. E no nosso caso é bem assim. Então, a gente tem que trabalhar o nosso corpo, associar o canto sempre a coisas muito positivas, para que o seu corpo, sempre que vai executar essa função, né, vai cantar ali, associe, liga uma chavinha ali, nossa, eu vou cantar, que maravilha, que gostoso, que momento bom. E não aquela, ai meu Deus, eu vou cantar agora, pelo amor de Deus. Exatamente. Para não ficar uma coisa pesada. Uma coisa que, nossa, agora eu tenho que respirar, agora eu tenho que apoiar, agora eu tenho que soltar, né? A coisa técnica, ela tira um pouquinho, né? Essa naturalidade do cantar, né? Exatamente. E eu gostaria de perguntar para vocês também, porque eu acho que quando você está num trabalho vocal, que é o caso de vocês têm que pensar em nuances da voz, né? Como que eu vou formar essa base de vozes junto com a voz principal, né? Porque eu tenho uma pessoa cantando, agora já falando mais em termos de técnica vocal mesmo, né? De back vocal, né? Como que é isso para vocês? Quando vocês pegam uma melodia, né? E vocês têm que, em cima dessa melodia, abrir outras vozes que se combinam, né? Como se fosse uma grande construção. Eu falo que são pilares, né? Que você tem uma base e nesses outros pilares você tem essas vozes que estão juntas. Como que é isso? Então, a harmonia vocal, a divisão de vozes, ela é uma mistura literalmente, né? E todas as vezes que a gente ouve uma primeira voz, né? O Gide também tem facilidade de divisão de voz de ouvido. Ele sabe disso como que é. A gente trabalha assim. Ouve a primeira e já vai imaginando as vozes que a gente quer fazer, né? Só que em termos técnicos, normalmente a primeira, que é a Jéssica, normalmente faz a primeira ali junto com a Valécia, né? Nos recitais. Seria a tônica, né? Que faz a primeira voz, a voz principal.
Então, eu e o Gide, nós ficamos na parte de cuidar da harmonia, né? Onde ele fica com a voz mais aguda, masculina, né? Que seria uma quinta, que é mais próxima da voz feminina. Eu fico com a terça abaixo da voz dele, um pouco mais grave, que seria aquela junção da tríade, né? Que a gente tanto fala na música, que é a tônica, terça e quinta. E isso serve para gravação de vocais também e para criar arranjos. E a gente vai respeitando essa questão da extensão vocal de cada um, né? Então, assim, a Jéssica tem facilidade de fazer uma primeira, fica na primeira, faz lindo. O Gide faz um contralto tenor, né? Uma mistura ali muito bem, exatamente. E eu faço um barítono tenor, basicamente, ali. E porque a nossa extensão tá ali dentro, então a gente fica confortável. O que vocês acham quando vocês escutam uma criança que ela nunca estudou canto, ela não sabe o que é uma terça, uma quinta, que ela tem que, né, soar 2 tons acima, 2 tons abaixo. Sim. E ela faz naturalmente, ela escuta e ela vai para essa segunda voz ou por essa terceira voz, só de ouvir. O que vocês acham que é isso? Vocês acham que é um talento nato? Vocês acham que essa criança tem um ouvido que ela consegue perceber esses outros sons? Porque quando a gente canta um som, os outros já estão todos juntos, né? Na verdade. Sim, Quando você emite um som, os outros já estão ali. Só que não é todo mundo que percebe, né? Essa nuance das notas. Vocês acham que essa criança tem um ouvido especial? Ou o que vocês acham disso? Eu acho assim que é uma particularidade de algumas pessoas, realmente. Tipo assim, eu acho que a formação tanto a minha, do Jeff e da Gé, são formações dentro da igreja, né? Então, na igreja a gente tem muito esse contato com divisão de vozes por conta dos corais, de departamentos que né, geralmente dividem as vozes e tal. Então, no meu caso, meus pais eram cantores, né? Então, assim, eu já tive uma base muito forte. Então, desde criança eu já tenho esse costume. Então, acaba sendo realmente uma questão de contato com isso mesmo, né? Então, assim, às vezes essa criança, os pais influenciam em casa, né? Mostram músicas com essa característica. Então, a criança começa a perceber aquilo. Opa, tem uma voz diferente ali, eu consigo fazer. Então, é tudo uma questão de treino de ouvido mesmo, né? Isso, agora você falou a palavra certa. Exatamente. É o treino do ouvido para a escuta ativa daquele som que ele está ouvindo. Exatamente, né? Porque às vezes a pessoa está ouvindo a música ali, ela está ouvindo tudo junto, assim, como se fosse uma maçaroca ali, uma coisa só, né? Então a pessoa, quando ela começa a perceber as nuances da música, ela começa a dividir isso, separar em linhas, né? O Jeff falou da linha, a linha melódica principal, que faz a gente lembrar a música, e aí a linha harmônica, essa linha complementar. Então, assim, você começa a perceber, ouvir, e aí começa a executar aquilo com mais clareza, com mais facilidade. Então, você acredita mesmo que essas pessoas que têm facilidade, elas já tiveram uma audição antes? Com certeza. Elas tiveram isso, elas ouviram isso e elas conseguiram perceber. Com certeza, com certeza. É um treino mesmo, assim, né? Às vezes até pode ser uma coisa direcionada, né? Então, nas aulas a gente direciona para esse caminho, né? Sim. Ou pode ser uma coisa realmente natural, que a pessoa tem essa facilidade de dividir esses... É igual a pessoas, assim, que estão acostumadas a cantar sozinhos ou que cantam com uma banda. Às vezes a pessoa... quem nunca cantou com banda, por exemplo, né? De repente vai cantar, ela se perde, porque ela não consegue ouvir o contrabaixo, a guitarra, a bateria. Aquilo para ela vira uma maçaroca, como você falou, exatamente. Né? Vira uma maçaroca. E quem já tem a prática e o treino de ouvir, ele está falando, o baixo está fazendo esse desenho, né? Sim. Por quê? Porque, na verdade, não teve a prática de cantar ouvindo outros sons. Exatamente. Imagina para um maestro, então, né? Nossa. Que ele tem que ouvir tudo, quantos instrumentos e dar as entradas e tudo mais. Absurda. É muito legal, né? É legal demais. Sim. Ou seja, a nossa capacidade, né, de perceber os sons, de ouvir. Nós temos... uma gama de facilidades intelectuais para a gente desenvolver. E a gente, às vezes, desenvolve tão pouquinho, né? E a música, ela tem isso, né? Nós temos sorte, né? Porque a música, ela trabalha com todas essas percepções muito mais aguçadas, né? Muito mais poder, né? Do nosso desenvolvimento intelectual, né? Sim. E a gente também escuta muito falar da questão da saúde vocal. O Jefferson falou um pouquinho, né, Jefferson? Você faz alguma coisa diferente? Por exemplo, você
canta todo dia, né? Faz a prática do Face... Como é que chama lá? Faceback vocal. Faceback, isso, que é um programa que o Jefferson faz muito legal, Obrigado. mostrando as vozes, né? Isso. Muito bacana. Você cantando todo dia ali, eu também faço essa coisa do cantar todo dia, mas tem algum cuidado especial? Você acha que é importante? Como que você cuida da voz? Com certeza, Valécia. As vozes, na verdade, eu costumo pensar assim que ela tem um tempo para ficar muito boa e depois de um tempo ela começa a decair, né? Conforme a idade. Porque o nosso corpo é assim, não adianta a gente fugir muito. Então, qual que é a ideia? O que eu penso hoje, né? Primeiramente, água, né? Muito importante, né? Hidratar muito bem a voz. Então, eu hidrato muito bem a voz. A gente, no caso o Gide também, que a gente já trabalhou com corais, a Jéssica também, e até para os vocais, a gente costuma normalmente aquecer a voz, né, alongar ali, relaxar os músculos, né, da parte do rosto, que a gente usa muito para articulação. Eu costumo fazer muito os vocalizes, né, mesmo que seja com a boca fechada, né, a boca que usa, né. Que é O aquecimento e o desaquecimento, né? Isso, usando as escalas, né. Tentando fazer também o movimento de ponta de língua. Exato, porque vai trabalhando tudo já, né? Articulação e tudo mais. E esses sons a gente precisa sentir eles antes de cantar. Né? Se você for fazer o aquecimento do grave ao agudo, na hora que você vai cantar, o teu cérebro já identifica muito mais rápido aquela nota na música e fica mais fácil para cantar. Então, a água, claro, é uma coisa essencial, vital, né? A gente não pode deixar de jeito nenhum. Mas tem muita gente que fala assim, come maçã, porque a maçã, ela tem a distringente, né? Que limpa as pregas vocais, né? Que faz essa higiene, vamos dizer, para que a nossa voz... E falando, o chocolate não é muito bom, porque o chocolate, ele tem muito açúcar, né? Gordura também, né? Gordura e gruda na corda vocal. Deixa a saliva um pouco grossa, né? Leite também. Mas, enfim, existe esses não sei se é mitos, talvez, recomendações, recomendações, né, de coisas que a gente deve comer ou que a gente não deve comer para cantar. Vocês acham que isso influencia também? Eu acho que, falando por mim, influencia bastante. Então, eu sempre cuido, que nem nós temos nosso recital que está chegando, né? Está o Valécia Bressan da escola. Então, eu sempre tento evitar realmente o chocolate, o leite. É sempre um chazinho de hortelã, que me ajuda ali, até para controlar o nervosismo, porque nós também passamos nervosismo, né? Porque nós cantamos, né? Porque nós temos uma responsabilidade muito grande em cima do palco também. Então, eu tento cuidar ao máximo, realmente, a água, que nem o Jeff falou. A maçã, vou ser bem sincera, não sou uma pessoa que vou comer uma maçã para cantar. Melhorar a voz. Eu prefiro fazer os vocalizes, né? Levar a minha água, realmente, e principalmente preparar o mental. Que é muito importante também para essa questão de organizar ali, né, no momento que a gente for cantar. Sim, essa questão mesmo que a gente está falando do chocolate, da gordura, eu acho que isso tem a ver com todo o nosso corpo. Com certeza. E não só com a voz, né? Porque se eu estou comendo uma coisa gordurosa que está grudando ali na minha corda vocal, é claro que isso vai interferir na minha produção vocal. Mas não que o chocolate ou a maçã vai melhorar a minha voz. Exatamente. Não. Ela só vai modificar aqui na minha cabeça, na verdade. Ela é temporário, né, na verdade. Na verdade, nossa voz é todos os dias, né? Que a gente cuida das cordas vocais. Todos os dias. Como a gente fala, não é só como a gente canta. Exatamente. Então, são vários detalhes, se a gente for prestar bem atenção, são coisinhas do dia a dia que a gente vai cuidar para nossa voz, que nós já falou. Porque nós vamos chegar a uma idade que realmente, né? Queríamos cantar igual a Beyoncé para sempre, com certeza. Sim. Mas ela também tem uma preparação vocal diária. Nós também precisamos. É um cuidado do dia a dia. E não só quando vamos realmente cantar ou apresentar, né? Isso faz parte do todo. Sim. A gente sempre... eu sempre escuto, às vezes, alguns alunos dizerem assim, né? Igual você está falando da Beyoncé, né? Ou de outros cantores famosos. Eu queria ter a voz da Ivete Sangalo. Né? E eu digo assim, olha, só se você nascer na outra vida, né? E a tua mãe colocar o teu nome de Ivete Sangalo. Não existe isso. Não existe, né? Então, trabalhar a autoestima para que aquela pessoa, aquele aluno,
aquela mulher, aquele homem consiga gostar da sua voz como a sua voz aceitação vocal. Né? E a gente sabe que as bandas de música, né, quando elas contratam, geralmente elas querem um cover. Sim. Elas querem um cantor que perfeito, igual. Que seja, eu quero contratar o Jefferson para cantar igualzinho o cantor X. E às vezes ele tem essa facilidade de imitar aquele cantor. E ele é contratado da banda, né? Mas no nosso universo de intérpretes, né? Sim. A gente não tem essa preocupação de ser cover, certo? Certo. A gente quer ser bons cantores. Exatamente. A gente quer cantar bem, né? Eu acho que o principal é se sentir bem consigo mesmo também. Entende? Olha que legal. Porque assim, eu por muito tempo eu cantava assim, tentava aproximar ao máximo dos cantores, cantar o mais, né? Só que depois de um tempo, isso mentalmente para mim foi cansando, né? Então eu chegava para cantar e assim, não que a gente canta para receber elogios, mas o elogio também é uma forma de você, o elogio, a afirmação, digamos assim, é uma forma de você continuar o seu trabalho. É um combustível, digamos assim. Você receber ali, nossa, muito bem, parabéns. Isso é maravilhoso para todos, né? Então, assim, quando eu comecei a receber esses elogios, só que, tipo, você cantou igual o cantor X, que maravilha, você cantou igualzinho, perfeito. Então, acabou começando a me incomodar também nesse sentido, porque assim, e eu? Identidade, sabe? né? A identidade. E a minha identidade. Eu canto o quê, então? Quem que sou eu no meio disso tudo? Então, a busca da identidade, na verdade, isso é uma coisa também que eu passo bastante para os meus alunos. Ela é fundamental. Porque assim, não vai adiantar você cantar perfeito igual outro cantor, sendo que você não tem a sua própria identidade cantando. Você vai se sentir um peixe fora da água sempre. Sim. Como eu falei, se você foi contratado para aquela banda e você precisa cantar igual aquela cantora para ganhar dinheiro, é uma coisa. Okay. Eu tô ali, tô imitando. Mas o eu ser Valécia, quem que é a Valécia? Quem que é a Jéssica? Né? Exatamente. Buscar levar isso, né? Para as pessoas que a gente trabalha, que o mais importante é ela ter a beleza da voz dela do jeito que ela é. Isso, e não exatamente. Para imitar alguém. Nós né? temos duas identidades, né? Essa e a nossa voz. Então, exatamente. Quando eu penso no que o Gideone falou, né? Que, assim, nós temos muitas referências internacionais. E, realmente, para aprender é maravilhoso. A gente começa a ouvir, a gente aprende os melismas, os nuances e tudo mais. Sim. Vocal, então, Nossa, sem palavras. muito Divisões e divisões de vozes. Timbristicamente falando, né? Também. Timbres lindíssimos, né? Isso, e daí vai chegando um momento que realmente você começa a se cobrar, assim, aquela criança interna, né? Vai cobrando, tipo, e o teu trabalho? E a tua música? E a tua voz? Entendeu? Então, não que a gente pare de estudar, mas a gente precisa também focar um pouco na nossa identidade, né? Com certeza. Sim, trazer de E levar isso também, né, para as pessoas que a gente trabalha, né? Sim. Falar, olha, a tua voz é importante, é bonita do jeito que você é. Relevante, né? Sim. Eu acho que isso é uma coisa muito legal da gente conversar e passar para as pessoas. Sim, e é engraçado isso porque a aceitação vocal é uma coisa difícil, gente. Pelo amor de Deus, quase, assim, 0 pessoas gostam da própria voz, assim, logo de cara. Isso é outra coisa que eu ia perguntar também com vocês. Acontece isso? Sim, com certeza. A gente às vezes faz gravações, grava back, faz alguma coisa, e a gente assim, meu Deus, quer entrar debaixo da terra. Mas, gente, a questão da aceitação vocal é um processo. Então, todo mundo vai ter que passar por esse processo. Porque é a sua vozinha do jeito que você nasceu para ser. Então, assim, trabalhar isso é importante. Então, às vezes, o aluno, o aluno ou a pessoa que vai cantar, ela tem uma versão tão grande da voz dela que ela não cresce por conta disso. Exatamente. E ela mesma se trava porque, ai, meu Deus, minha voz é horrível. Ai, o que os outros vão pensar? Gente, trabalha a voz de vocês, né? Então, aí a gente entra num outro campo muito legal, que a gente falou em outros podcasts, que é a nossa função de ser psicólogo. Né? Isso acontece muito. Da gente ter que resolver esses problemas emocionais, essas vulnerabilidades, para que a pessoa ganhe essa segurança, né? Para cantar. Ela tira essa coisa, minha voz é feia, eu não... Até hoje eu tenho
alguns casos assim de não aceitação, Sim. né? Então, olha que papel importante nós temos, né? De muito também importante. meio de psicólogos, musicoterapeutas aí, ó, Jefferson. Exatamente. Eu tenho alunos que chegam e falam assim, prof, nossa, mas você canta tão bem, mas eu falo, mas são 15 anos. Com 15 anos estudando, né? Você começou agora, você é muito mais nova que a prof, né? Você às vezes começa com 8 anos. Imagina quando você estiver com 15, 16, 17, você vai estar muito melhor que a prof, se você estudar. Então, é uma construção de identidade realmente que a gente tem com nossos alunos em sala. O psicológico é muito importante. Muito importante. Por isso que hoje, né, uma das maiores recomendações, assim, inclusive de psicólogos também, que é um trabalho hoje que a gente faz em conjunto, né? É da técnica psicólogos, terapeutas, musicoterapeutas. Falando. Então, eles indicam muito para os pacientes deles também a aula de canto, né? Sim. Porque é um momento onde ele vai expressar através da conversa, né? Lá com o psicólogo é conversa, com o professor de canto é a voz, né? Então, são duas formas diferentes do paciente poder expressar aquilo que ele sente. É muito importante. A nossa voz é uma coisa muito poderosa, né? Sim, o canto posiciona, é isso que eu ia falar agora. O canto posiciona o ser humano, o indivíduo, né? Então, essa parte psicológica é fundamental. Eu tenho vários alunos que chegam lá, que o psicólogo me indicou para fazer alguma atividade, um canto, alguma coisa, porque realmente a pessoa começa a se posicionar, né? Às vezes perdeu o propósito, alguma coisa, ela retorna, resgata aquele propósito. Então, e são histórias, isso que é muito maravilhoso. Eu tenho mães que me procuram assim, eu coloquei a minha filha para cantar porque ela é muito tímida e eu preciso soltar ela um pouco, né? Ela ainda é muito presa, ela não consegue se soltar. Então, justamente isso que você falou, né? O canto, ele ajuda todo esse processo, posicionamento, né? Do posicionamento. Eu acho que assim também, igual você falou agora, as mães, os pais levam muitas crianças, né? Eu queria que meu filho cantasse, que meu filho tocasse. Mas antes da criança cantar ou tocar, ela tem que estar preparada mentalmente também para receber isso. Então, eu pelo menos em sala, eu nunca vou pressionar a minha criança a tocar, a cantar. Eu sempre falo, a criatividade vem em primeiro lugar, né? Então, eu sempre converso com os pais, né? Incentivação é legal, você incentivar o seu filho a cantar, a fazer um instrumento é muito legal, mas tem que partir dele também. Você tem que preparar o psicológico dele, o mental dele para fazer parte, a música entrar e fazer parte da vida dele. Isso é muito mais importante do que ele chegar e tocar ou cantar. Promover o ambiente. O emocional é muito importante. Com recursos, né? Para que ele escolha. E vem alguns mitos aí também que falam assim que cantar é dom. Né? Cantar é um dom, será? Será que a gente já nasce com... Muito polêmico. Meu Deus, eu queria nascer com vários dons, então. Nossa, meu sonho Não podia passar numa fila escolhendo, né? Eu quero esse dom, esse, né? Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre esses mitos, né? Que são coisas que as pessoas vão crendo, né? E levam isso para a vida delas. E tem muitas pessoas que às vezes não procuram cantar ou não vão procurar cantar porque falam que não, canto é dom. Eu não tenho esse dom, né? Ou que eu não tenho a voz bonita. A minha voz não é bonita para cantar. Não tem aptidão para isso. Não tem aptidão. Vocês conhecem algum outro mito aí? Eu posso começar, porque assim, eu tô no meu lugar de fala. Que eu ouvi muito isso de, filho de peixe, peixinho, porque meus pais são cantores, né? Então, assim... E assim, eu me considero um cara muito privilegiado nessa parte musical, porque assim, meus pais me incentivaram a fazer música. Eu me formei, né? Então, assim, meus pais, eles literalmente me ajudaram em todos os aspectos nesse sentido. Então, a minha carreira, ela meio que foi construída junto com eles também, né? Então, a maioria dos pais vai falar, não, filho, vai fazer música? Não, né? Vai fazer medicina, vai fazer engenharia, né? E no caso dos meus pais, não, foi assim, um incentivo deles mesmo, partiu deles, né? Então, assim, eu até falo, eu sou privilegiado, tudo bem, mas assim, se eu não tivesse lutado, se eu não tivesse buscado, se eu não tivesse treinado também, né, estudado, não valeria nada isso, sabe? Sim, porque tem pessoas que têm o dom, digamos assim, que não estuda, ela não consegue trabalhar. Inclusive, meu TCC foi sobre isso, né? Meu TCC na faculdade era sobre o dom musical, porque justamente eu queria desmistificar isso, sabe? Que legal. Que a pessoa, ela pode buscar por si, né? Esse dom, essa
facilidade. essa vontade. Essa facilidade, né? Assim, claro, tem a pessoa que tem mais facilidade? Tem, porque assim, são histórias diferentes, cada pessoa chega com uma história diferente, chega com uma estrutura diferente para cantar. Mas assim, nada impede dessa pessoa, digamos, correr atrás do prejuízo, né? Às vezes não tive lá o contato quando era pequeno, infância, mas agora eu quero correr atrás do prejuízo, prof. Dá para fazer? Dá para fazer. Entende? Então, hoje vai muito da vontade do aluno mesmo em desenvolver, em fazer, né? Então, assim, não existe voz feia. A gente fala brincando, né? Tem cantores que, vamos colocar lá um exemplo do Maroon 5, que é o Adam Levine, ele canta muito com o nariz, né? Então, tem gente que ama, tem gente que não gosta, e tá tudo bem, sim, né? O cara tá lá bem. Com milhões de acessos, tá vendendo o som dele lá, tá tudo certo, né? Sim. Então, não falando que eu amo a voz do Adam Levine, não por isso, né? Mas assim, você vê, então tem pessoas que criticam, falam, mas a minha voz é muito anasalada, prof. Porque existe essa referência, né, de belo. O que é belo? O que é belo, o que é feio, né? E aí as pessoas acabam indo nessa linha, né? Sim, não, aquela voz é muito feia porque não tá fazendo aquela nuance ou porque não tem aquele timbre, né? E às vezes ele vai fazer muito mais sucesso do que um outro Exatamente. que tem Exato. timbre. Por ser único, né? Por ser algo muito legal. Exato. E agora eu queria falar um pouquinho dos projetos da escola. A gente falou muito de técnica, que foi bacana. Sim. É da coisa do sentimento, que é importante, né? Que sem sentimento a gente não consegue trabalhar, né? Esse outro lado da técnica. E aí eu queria mostrar um pouquinho e falar um pouquinho dos projetos da escola. Quando esse trio começou a cantar, o recital começou a ter uma cara muito melhor, né? Que honra. Isso. Porque a gente ter um trio maravilhoso desse cantando Caras e bocas, né? ali fazendo esse vocal e enchendo o nosso palco de sons maravilhosos, de divisões de vozes. E os alunos também, acho que arrepiam o pelo, né? Porque todo mundo fala assim, nossa, o trio vai cantar com a gente, né? Já vai pedindo. Isso é muito legal. Então, eu queria que vocês falassem como que quem quer falar como que é participar desses projetos da Escola da Valécia, de cantar junto nos shows que vocês já fizeram. A gente tem algumas fotos bem legais que vai mostrar vocês atuando na escola. E dando Acho esse que brilho. todos queremos falar. Então, começa você, Jeff, que você é o... Você é o primeiro. Você é o primogênito. Se combinar, a gente fala em 3 vozes aqui, galera. Dá pra fazer uma divisão. Né? Assim, fazer backing vocal por si só já é muito bom. Quando você consegue, por exemplo, gravar um vocal sozinho, já é muito divertido. Sim. E a primeira vez que eu fiz sozinho, eu tava ali me divertindo, fazendo a segunda, a terceira voz e tentando encaminhar entre as duas, né? Meu Deus! Nossa, foto nova, amigo, olha. Lembra desse dia? Meu Deus, Você né? lembra? Gravação. Gravação, meu Deus. É verdade, tinha um pouquinho de cabelo ainda, gente. Meu Deus. meu mega hair. Então, assim, com o tempo ali, né? Depois entrou a minha irmã, que ela fazia o contralto e o tenor, né? Então já começou a fazer uma divisão. E daí, com a questão de compromissos que ela teve, ela não conseguiu mais participar, daí veio o Gide e a Jéssica. E assim, é legal, porque para nós é um momento realmente único. Sim. É uma honra. Nossa. Que linda essa foto. Nostálgico, total. Esse momento foi maravilhoso. Tem uma foto que eu quero que o Fábio coloca. É uma foto que eu gosto demais. Que eu tô com o Jéssica, eu tô dando um abraço nele. Eu amo essa foto. Eu acho que aquilo representa a união. Linda, essa foto é muito bonita. Eu adoro essa foto. Eu gosto de ver o rosto do Jefferson. da satisfação, da alegria. Nossa, me arrepia só de falar. Que foi tão legal. Né? Eu acho que a gente vê o trabalho com pessoas que têm a mesma energia, exatamente, né? Que têm os mesmos gostos que a gente. Isso é muito gostoso. Exato. O Fábio no background ali. Olha lá. Que então, chique, né? Assim, é uma honra. É um momento que realmente mexe com a gente, sabe? Poder ver ali, por exemplo, as crianças cantando com mais segurança, porque a gente está ajudando ali no vocal. A gente diminuindo a intensidade para poder acompanhar elas, por exemplo. Soltando um pouco mais lá com os adultos, né? Porque já é uma voz mais potente. Então, a gente vai aprendendo,
e vai conseguindo também levar aquilo que a gente aprendeu, né? Lá na teoria, levando para a prática. Então, realmente mexe muito. Eu acho que essa parte de experiência, né, falando ali um pouquinho, a experiência é uma experiência de fato, assim, de sempre participar, sabe? Então é muito gostoso. Então, o Gilson, meu marido, que assiste depois os podcasts, que ele tá adorando, ele fala assim, eu adoro o podcast, aí ele lá. Ai, Mas eu vou falar para você o que eu mais gosto no podcast. Eu falei, fala, é quando coloca as fotos junto com a entrevista. Eu não sei por que ele acha legal, assim, ver aquilo que a gente está falando com aquilo que a gente está visualmente, né? Visualmente, realmente vivendo aquele momento. É como se abrisse a nossa memória aqui, né? Abre uma caixinha da memória. Inclusive, foi muito legal. Foi maravilhoso. Foi. A gente ficou mais intimista. Com certeza. Porque o palco, olha lá, o palco, ele deixa a gente longe. Sim. Eu fico num canto, vocês ficam no outro, verdade. né? E aqui a gente ficou fofocando junto. Exatamente. Foi uma delícia. Né? Aí a gente falava Pega alguma minha garrafa coisa. de água aqui. Garrafa aqui e Sim. tal, né? E ali a gente estava muito próximo. E eu ouvia o Jefferson cantando na minha orelha. Que delícia! Que delícia! Que delícia! Ainda bem que eu cantei afinado. Porque assim, eu sempre estou muito sozinha, né? Canto sozinha. Então, quando tem alguém que está fazendo uma outra voz ali comigo do lado, gente, é muito gostoso. Sim. É muito gostoso. Estava muito bom. Né? Você direciona o foco para aquilo que você está abrindo, né? Que é a voz. Sim. Não só aquilo que você está cantando. Sim. E olha que interessante, musicalmente falando, o backing vocal ele tá mais para o instrumental do que para o cantor. Se você colocar nesse aspecto. Porque né? assim, o cantor em si, ele que tá com a mensagem, então ele que tá entregando. E o back às vezes tá fazendo um U, um A, ele tá só preenchendo espaços, né? E aí é interessante porque assim, mesmo com essa função mais retraída, digamos assim, que estamos mais com o instrumental, a gente sente muito essa responsabilidade de dar o apoio pro aluno, para sabe, indicar para ele que tá tudo bem, né? Tem alguém sustentando ali para ele, vai tá tudo certo, ele subir no palco com essa confiança, porque confiança é tudo, gente. Não, eu falo isso para os meus alunos. Eu falo para eles, eu falo, olha, vocês vão cantar, mas fiquem tranquilos que tem um back atrás. Qualquer coisa, né? Porque alguns ficam meio receosos. Então tá bom, prof. Né? Porque dá uma ajuda, né? Tá ali para dar um suporte e aquela coisa de segurar na mão, né? Sim. Você não tá sozinho. Tanto é que tem pessoas que dizem assim, eu gosto de cantar em coro, porque tem mais pessoas junto, né? E essa coisa do back, ele tem essa função. Eu estou junto com você, você não está sozinho, né? Sim, exatamente. E isso é muito lindo. Eu gosto sempre de pensar que o back vocal, nossa, minha imagem olha tá lá que linda, eu caprichei nas fotos. O back vocal para mim é o ser sem aparecer. Porque que nem o Gigi falou, o suporte que o back hoje dá pro cantor é um lugar de humildade. Porque a gente está ali para dar o apoio, mas quem vai brilhar realmente é o cantor. Exato. Então a gente dá o suporte para ele se sentir seguro no palco. Sim. Então eu acho que até o cantor chegar nessa posição de entender, nossa, para que serve o back? Às vezes o cantor não tem essa mentalidade. O back vai fazer um fundinho ali. Não é um fundinho, né? Até o cantor entender o que é o back vocal, a importância que o back tem em passar essa segurança. Eu esqueci a letra ali. Opa, o back tá ali atrás para me segurar, né? Esqueci a melodia dessa parte. Opa, o back tá ali para segurar. Você sabe que isso é uma coisa que tá dando uma deixa, assim, para mim, de uma coisa que eu pensei agora, que eu achei muito legal. Fazer uma aula com as crianças e mostrando para elas o que é um back vocal. Função, né? Show de bola. Eu quero, para o ano que vem, ter alguns projetos, por exemplo, aqui com a Safe Art, né? Que eu ainda nem falei pro Fábio, mas eu quero... já vai saber agora. Tá sabendo. Que é trazer... Ser um dos projetos, trazer as crianças um dia, né?
para conhecer um estúdio de gravação. Ah, que legal. Isso é só maravilhoso. pude conhecer um estúdio de gravação quando eu tinha 15 anos. Hoje, se uma criança com 6 anos puder conhecer, Nossa, olha é maravilhoso. quantas informações, quantas coisas lindas que elas vão levar. Agrega demais. Elas não têm noção o que é um estúdio de gravação, né? Então, eu tive algumas que me questionaram, que a gente vai vir agora na sexta-feira. Sim. Eu vou trazer os pequenos aqui. Legal. Vai ser um grande desafio. 19 pequenos. Nossa. Já passamos algumas. Mas eu acho que vai ser muito legal. Porque eles vão vibrar de ver as câmeras, de ver a luz, de ver como é por dentro do estúdio, né? Porque eles veem na televisão, mas eles nunca viram, né? Verdade. Então, essa coisa de ensinar o que é um back vocal. Uma aula de back. Sim. Por que não? Com certeza. Por que não? E assim, né? a gente percebe o quanto eles evoluem depois desse momento. A gente que trabalhou muito com coral infantil, a gente mostra as vozes, né, para eles, né? E você vai observando que, naturalmente, aqueles que têm a voz mais grave vêm pro contralto, o mais agudo vem pro soprano e assim por diante. E depois que eles entendem que em cada voz tem uma função realmente, a mente abre. É muito interessante. Muito legal. Isso que você falou é super verdade. Tipo, eu tive o prazer de entrar no estúdio, ou talvez o desprazer na época, porque foi muito assustador, né? Já mais velho, assim, com 16, 17 anos. Então, assim, eu lembro que foi para gravar um jingle, assim, de política, assim, e aí coloquei o fone, comecei a cantar, e assim, o susto que eu tomei, enorme. E o trabalho tinha que já entregar e tal. Então, não foi uma coisa, assim, que eu consegui passar por etapas em cima disso, sabe? E hoje seria interessante que todos tivessem o contato com as etapas também, né? Claro. Porque é uma etapa de você acompanhar a sua voz, ver como sua voz... Porque tem toda a questão da gente ouvir a nossa voz mais vezes no nosso corpo antes. Então, a voz que os outros ouvem de você não é a mesma voz que você ouve de você. Exato. Entende? Exatamente. Então, tem todo um processo da pessoa se acostumar mesmo, né? Com essa voz. Ouvir, né? E assim, é lindo esse projeto. Porque, assim, realmente, eu acredito que todos que têm contato com isso previamente consegue previsionar muita coisa. Ou até mesmo, né, amar isso, né, de uma forma com certeza. platônica ali, né? E você, Jéssica, você lembra, assim, quando foi a primeira vez que você entrou num estúdio? Gente, eu tava pensando aqui, tentando puxar na minha mente e eu não consigo lembrar. Não consigo. Eu acho assim, depois que eu comecei com você, né, aqui na escola com a Valécia, com os meninos, com você. Que legal. Foi, eu acho, o momento que eu revivi isso. Eu creio que antes já aconteceu, mas não vem na minha memória agora. Né? Mas eu acho fantástico você ter essa oportunidade também de entrar no estúdio, conhecer o que tem por trás no estúdio, né? Então, eu acho que eu também vim algumas vezes com o Jeff, gravar pro Nicolas também. E essa experiência, só que também é assustador. Porque às vezes você tá ali cantando sozinha com o fone, você tá ouvindo a sua voz, aí você pensa, nossa, isso aqui não tá afinado, né? Com a cabeça de músico, né? Isso aqui não tá afinado. Então, o Fábio vai lá, volta, não, faz de novo. E é totalmente diferente do que você subir no palco, pegar o microfone e cantar. É muito diferente. É totalmente diferente. Inclusive, assim, quando você fala sobre a criança ter essa experiência, né? Eu tinha um mini system bem feinho. Aí eu pegava os CDs, colocava lá, daí eu tocava Kirk Franklin, todo o pessoal do gospel e tal. E eu ficava me imaginando fazendo os vocais. Eu falava, gente do céu, que vocal é esse? Que voz é essa? Meu Deus, vai ter 3 vozes, tem 4, não sei o quê. E eu dormia ouvindo aquilo ali, entendeu? E eu quero agradecer aqui, nesse momento, o Fábio. Porque o Fábio, em 2014, foi a primeira pessoa que falou assim, vamos pro estúdio? Falei, vamos. Eu cheguei assim, olha o homem aí. Coloquei os fones, né? Mesma coisa que a gente falou, aquele quando você solta a voz, meu Deus, tá acontecendo. Eu nem dormi aquela noite, gente. Eu gravei. Olha a carinha de menininho. Meu Deus, nossa mãe. Não, nós três estamos com carinha só não do cabelo, mas também A Valécia não muda, gente. É verdade. Não envelhece, será, gente? Não, já envelheci bastante. Mas foi um momento único, sabe? Onde eu revivi aquele momento da infância, adolescência, e aconteceu. E eu falei, que massa. Que legal. E eu vou contar, já que vocês contaram, eu vou contar a minha também. Conta, por favor, a gente quer saber. Eu tinha 15 anos e
teve um concurso na escola que eu estudava de canto, né? Canto e composição. Legal. E aí eu inscrevi a minha música. Eu tinha 2 músicas, né? Legal. E eu inscrevi a minha música. Uma chamava Contrastes e a outra chamava Airelavi, que é Valéria de trás para frente. Eu fiz uma música para minha irmã, né? Legal. E aí eu entrei nesse concurso de canto. Eram 30 canções escolhidas e eles iam tirar as 8 melhores canções, né? E lá estava eu. Eu ganhei com as 2 canções. Eu fui das 8 às 2. Legal. E o prêmio era gravar um disco de vinil 1900 e... Não revela, não revela. Não revela. Acho que é melhor não lembrar. 2000 e... Era gravar um disco de vinil Sim. na faixa, né? Discão, bolachão. Nossa. Na Poligram, em Curitiba. Uau, que legal. Agora, você imagina para uma menina de 15 Não, anos que nunca tinha entrado num estúdio, que fazia uma música, que fez uma música, que ganhou o concurso ali, as 8 músicas entraram, né? E você vai num estúdio de gravação gravar. Que legal. Gente, que top. E assim, e eu arranjo a orquestra de Curitiba que fez. Nossa, meu Então não Deus. foi pouca Eu tinha 15 Maravilha. anos, né? Que maravilha. E aí, no experiência. ano seguinte, não era bolachão, era fita cassete. Nossa. Que ninguém nem conhece Sim, hoje, né? As crianças nem sabem o que é. É verdade. Só que aí, no ano seguinte, eram somente 3 ganhadores. Eu ganhei 2º e 3º lugar. Olha isso, meu Deus. Bicha não é fraca. Dona dos festivais. Deixa eu Tô gravar um pouquinho. mordendo ali, né? E aí, voltamos para Curitiba para fazer essa gravação. Que legal. top. E aí, eu tenho tudo isso, né? Eu Tem tenho esse guardado. registro. Sim, que legal. E aí, eu penso assim, né? Que tem fases na vida da gente que a gente produz muito, né? Muito. E quando a gente é criança. Mas por que a gente produz? Porque a gente tem quem incentiva. Com certeza. Sim. E talvez se eu não tivesse numa escola que tivesse me incentivado a colocar o meu talento que eu gostava, que era música, Sim. né? De escrever, de tocar e tudo mais, Sim. eu não teria oportunidade, né? Essa é recente. E por isso que eu falo que a música tem que estar no meio, né? Aí aqui nós, os 4 já ali, no Esse 20º Deus. recital de canto. Esse Olha ensaio aí. foi maravilhoso. Foi muito Sim. bom. Eu gostei dessa foto, vocês também? Amei. Eu também gostei, bem achei divertida. top ela. E é isso aí. E a gente vai então encerrando as nossas experiências que foram maravilhosas Maravilhoso. aqui nesse bate-papo da técnica ao sentimento. E teria muita mais coisa Nossa, para se falar. deixar É profundo, é para a fundo. noite adentro aqui. Acho que não Muita é, coisa. é ilimitado. isso daqui. A gente Verdade. falaria a noite Sim. inteira, Com né? certeza. Como a gente fala lá em casa, né? É verdade. Nossa, A gente Lá é fala o point, muito. lá é o point. É, o point. E aí, então, eu gostaria de novo de agradecer vocês por terem aceitado o meu convite de estarem aqui comigo nesse que podcast, agradece. porque hoje nós estamos encerrando a série 20 anos. Porque semana que vem já é o nosso o recital. recital. Que Passou delícia! rápido Ai, demais. ai, ai. E aí a gente, para encerrar essa série de 20 anos de podcast, eu trouxe o violão e a gente vai fazer um vocal, e porque quem sabe fazer, faz ao vivo. Ai, Com que certeza. Eita, Deixa eu tomar água aqui já. Olha a responsa. É Já vamos responsabilidade. aquecendo, né? Olha Aquecendo. Já falamos bastante, estamos aquecidos, né? Estamos É verdade. aquecidos. Então nós vamos fazer um vocal para fechar esse momento tão legal, né? Tão Bora. bacana. Então vamos lá. Vou deixar aqui a minha música, mas Colinha. a minha colinha cola é aqui, importante, já pra da gente já letra. saber o que eu tenho que fazer, né? Então vamos lá. Nós vamos fazer então. A gente fala as músicas? Sapato deixando a velho, Sapato Velho. que é maravilhosa. E depois a show? gente vai fazer o show. Tem que continuar. Ótimo. E vai continuar, né? Vai. Até, pelo menos até semana que vem. Opa! Então vamos lá. Só um pouquinho. O ar-condicionado, gente, geladíssimo. Tá funcionando bem aqui na Safe Art. Né? Ok. Então vamos lá. Você lembra daquele tempo eu tinha estrelas nos olhos e um jeito de herói. Era mais forte e veloz que qualquer
qualquer mocinho de cowboy. Você lembra, eu costumava andar bem mais de 1000 léguas pra poder buscar flores de maio azuis e os seus cabelos enfeitar. Nós iremos achar o tom, um acorde com lindo som e fazer com que fique bom outra vez o nosso cantar e a gente vai ser feliz. Olha nós outra vez no ar, o show tem que continuar e a gente vai ser feliz. Olha nós outra vez no ar, o show tem que continuar.